paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril, oitava de Páscoa. Então, uma feliz Páscoa para você. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho e seja o evangelizador junto aqui com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube. Queridos irmãos, todas as escrituras fala e aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso Senhor ressuscitado. É o que nós vamos ver um pouquinho hoje no Evangelho, que está lá em Lucas, capítulos 24, dos versículos do 13 ao 35. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como os que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns de nós foram ao sepulcro e acharam-no assim, como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu. Então se lhes abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, e os que com eles estavam, todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho é um pouquinho longo, mas nos traz mesmo esses discípulos de Emaús. Tenho certeza que você conhece essa grande passagem, esse grande acontecimento tão maravilhoso que nós podemos tirar tantas coisas dele. Mas, primeiramente, queridos irmãos, quero pegar com vocês Atos 3, 1, 10, aonde Pedro ali se encontrava no templo junto com João, e ali eles encontram então um homem enfermo. E ali Pedro, quando chega a este homem, ele vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Pedro, quando ele de fato, queridos irmãos, conhece a Escritura, quando ele de fato conheceu verdadeiramente tudo aquilo que foi anunciado a ele, o fundamento de tudo, Pedro, nosso Papa, ele entende então que quando eu conheço as Escrituras, eu já não estou mais cego, eu já não estou mais com o coração fechado. Que eu e você, queridos irmãos, possam compreender as Escrituras tal como ela é. Não que eu fique tentando achar um Jesus que me convém, não. De fato, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e as Sagradas Escrituras então apontam para o Jesus ressuscitado. Desde Gênesis a Apocalipse, queridos irmãos,
tudo indica Jesus e tudo é Jesus, porque ele é a própria palavra, ele é o verbo que se fez carne. Então Pedro toma posse, conhece as escrituras, depois de tudo que ele viveu. E aí Jesus aparece ressuscitado e dali em diante os apóstolos têm outra vida. Eles têm a outra direção que eles começam a enxergar. Já não é mais embaçado como um espelho, não. Eles se enxergam tal como é. E é o que aconteceu de fato com os discípulos de Emaús. Jesus então começa a caminhar conosco, como ele começou a caminhar com esses homens. E aí Jesus vai ouvindo eles. O que de fato aconteceu então? E eles começam a comentar tudo que aconteceu com Jesus, o que fizeram com Jesus, a cruz, toda a Santa Chagas. Mas, e aí, então Jesus começa a falar para ele, aqui até, ó gente sem inteligência, sem a sabedoria do céu. Muitas vezes, queridos irmãos, nós ficamos tão apagados com as escrituras, sabe? A gente se esquece daquilo que foi dito, foi anunciado, mas Jesus ele começa a caminhar novamente conosco, porque ele então reacende, ele acende a nossa fé, aquilo que estava apagado, como esses discípulos, porque eles vão dizer, nós esperávamos que este homem, Jesus, fosse restaurar o povo de Israel. Aquilo quando eu estou então baseado nas escrituras, querendo aquilo que me convém. O povo de Israel esperava então um grande homem que pudesse nascer então num grande trono, rico. Não, o Jesus que se depararam, o Filho de Deus, era o pobre lá de Nazaré, filho de Maria. E aí então eles se esqueceram de todas as escrituras que apontavam esse Messias, esse Jesus que nós hoje conhecemos, ressuscitado, glorioso. E aí então Jesus ele vem reacender em nós, em nosso coração, essa fé que com tantas dificuldades, com tantos obstáculos, com tantas rejeições, muitas vezes nos faz apagar e se esquecermos daquilo que foi dito, que era necessário o Filho do Homem padecer por todas as coisas e ressuscitar ao terceiro dia. Lentidão para a abertura das escrituras é que também nós podemos ver aqui. Eles eram lentos, como nesse caminhar, por isso que Jesus ele caminha conosco, para que nós sejamos mais rápidos, irmãos. O reino dos céus tem pressa todos os dias de anunciar, de falar desse Deus, assim como Pedro deu aquele homem no templo. Assim nós devemos se doar, irmãos, todos os dias, porque o reino de Deus tem pressa. Então Jesus dá esse estalo, como ontem nós meditávamos em Maria Madalena, hoje ele dá também esses discípulos de Emaús, acorda. E como que eles acordaram, queridos irmãos? A Eucaristia abre o nosso coração e aumenta a nossa fé, porque durante o caminhar eles convidam Jesus, já tá tarde, venha comer conosco. E aí quando Jesus parte aquele pão, que maravilha, aí se abrem os seus olhos. Vai dizer aqui, aí acharam reunidos 11, ou melhor, um pouquinho antes. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-o. Então se lhes abriu os olhos e o reconheceram. Nós precisamos estar na mesa, queridos irmãos. Somente ali vamos reconhecer Jesus de fato como ele é, como nós vemos todos esses dias na Santa Missa. O quão é bom poder participar da Eucaristia, quando o Senhor ali, através da vida do sacerdote, na pessoa de Cristo, ali ele parte aquele pão e dá o seu corpo, sangue, alma e divindade a cada um de nós. É na Eucaristia que eu vou conseguir encontrar o significado do amor, mas juntamente com a fé, porque se eu viver a Eucaristia de uma forma sem fé, algo superficial na minha vida, e talvez você ainda, irmão, não consegue ter essa devoção na Eucaristia, talvez você ainda tenha essa devoção também, mas ainda não consegue se entregar de fato. Se entregue, irmãos, porque ao partir do pão, quando o sacerdote eleva aquela hóstia e ali se transforma no corpo e sangue de Jesus, é ali que se abre os nossos olhos, nosso coração. É o que aconteceu com esses discípulos e é o que acontece conosco todos os dias que nós entramos na fila da comunhão. Abre os nossos olhos, aumenta a nossa fé. E aí meu coração abrasa como de fato aconteceu com esses homens. Não se abrasavam os nossos corações? Não se abrasa o meu coração, então, quando estou comungando, quando aquela hóstia toca no céu da minha boca, eu sinto a presença de Jesus ressuscitado. Queridos irmãos, aí sim, estando preparado, nós vamos oferecer o melhor para aqueles que estão ao nosso lado.
Eu não tenho ouro, nem prata, não tenho bens nenhum, mas o que eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda, e através do nosso testemunho que nós vamos fazer isso. Mas primeiro conhecer que Jesus se faz presente então em toda a Sagrada Escritura e se faz presente no dia a dia nosso. Basta nós abrirmos os olhos. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Uma ótima quarta-feira. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.